Fala pessoal, o Lula esteve ontem em Pernambuco, na refinaria Abreu Lima, onde a Petrobras anunciou que o governo vai investir aproximadamente 16 bilhões de reais para retomar as obras da Abreu Lima. Aí os bolsonaristas estão espalhando pela rede social a seguinte manchete, até desonesta, né? Lula volta a investir em empresa acusada de corrupção. Inclusive o antagonista fez uma manchete assim bem, tendenciosa para enganar o leitor, né? Aí a pessoa humilde que lê aquilo, que não entende de política e economia, a pessoa acha que o Lula está pegando o nosso dinheiro e jogando fora. Olha lá, tá vendo? Faz o ele, amadinho. O Lula está pegando o dinheiro do povo para investir numa empresa que teve desvio de corrupção. O Lula está ajudando os corruptos, faz o ele. E não é bem assim que funciona, tá, pessoal? Eu vou explicar para vocês o que acontece. O Brasil, ele é autossuficiente na produção de petróleo. Também graças ao Lula, tá? Para quem não sabe, que foi o Lula que investiu no pré-sal ali no Rio de Janeiro. Então o Brasil já produz petróleo bastante para o país inteiro e até para exportar petróleo. Agora, por que o combustível é tão caro no Brasil se nós somos autossuficientes? Porque o Brasil não tem refino bastante. Nós temos atualmente no Brasil 17 refinarias, sendo 13 só da Petrobras. Então, boa parte desse petróleo que a Petrobras extrai, esse petróleo é mandado para fora, o petróleo cru, para outro país. Esse outro país refina o petróleo, transforma esse petróleo em combustíveis e volta para o Brasil cobrando por esse serviço. Então, quando chega aqui, fica mais caro. Automaticamente, como a gente tem que pagar mais caro porque foi refinado lá fora, mesmo que é refinado aqui, também tem um ajuste de preço, porque os preços têm que ser mais ou menos iguais. Então, por exemplo, o petróleo que é refinado aqui no Brasil, vamos supor que o litro da gasolina pudesse ser vendido a R$1, um exemplo hipotético. Mas só por causa desse petróleo cru que vai para fora e volta, tem o custo da viagem, o custo do retorno, o custo da mão de obra que foi feito isso, a gasolina vai para 5, porque tem que igualar os preços. Então, isso impacta em toda a economia do Brasil, inclusive nos alimentos, porque aqui no Brasil todos os alimentos são transportados por caminhões que são movidos a diesel, que é um derivado do petróleo. Então o que acontece? Quando o Lula foi presidente, ele e a Dilma, eles perceberam isso e investiram em logística, porque eles tinham uma visão de Estado. Falaram, olha, vamos investir em refinaria, porque a gente já produz o nosso próprio petróleo. Se a gente tiver mais refinaria, e chegar a 100%, a gente não vai precisar mais mandar petróleo cru lá para fora para depois voltar para o Brasil. Essa era a visão do Lula e Dilma. Tanto que quando a Dilma deixou o poder, em meados de 2016, o Brasil já tinha mais de 90% da capacidade de refino do próprio país. E o que acontece? Foi a Dilma, se eu não estou enganado, se eu estiver equivocado, me corrijam, se for o Lula por acaso, mas eu tenho quase certeza que foi ela que mandou fazer essa refinaria de Abreu Lima, em Pernambuco, que ia ser uma puta refinaria com uma capacidade enorme de refino, que ia tentar fazer o Brasil chegar ao 100% do refino. Então o que ela fez? Ela investiu pesado nisso daí. O investimento inicial era de 2 bilhões e depois acabou passando para 18 bilhões. Por quê? Porque na época tinha a chamada Operação Lava Jato. E a Operação Lava Jato começou a investigar essa Abreu Lima e até hoje eu não sei se tinha corrupção ou não, porque parece que nunca prenderam ninguém dessa refinaria, mas só por causa das investigações as obras foram paralisadas por decisão judicial. O pessoal lá de Curitiba da Lava Jato achava que tinha corrupção, então judicialmente essas obras foram paralisadas, por isso que o preço dela acabou aumentando, porque quando você paralisa uma obra, depois o custo vai aumentando, tem juros, dívida, essas coisas, então fica cada vez mais alto. Aliás, o Moro parece que tinha um projeto para destruir a indústria brasileira, né, para favorecer os americanos, por isso que ele era tão ajudado por americanos, né, como disse o Lula ontem. Então a obra ficou um tempão paralisada, o Temer não retomou a obra e ela ficou funcionando parcialmente, bem abaixo da capacidade do que ela foi planejada para fazer, porque nunca foi concluída as obras. Ou seja, é dinheiro público, praticamente ali estragando, peça enferrujando, construção estragando, porque ninguém deu continuidade a isso. Aí o Lula voltou ao poder, o que ele falou? Vamos retomar essa porcaria aqui. Nós queremos que o Brasil seja 100% autossuficiente no refino do petróleo, porque a gasolina, diesel, combustível vai ficar mais barato, isso vai impactar até no preço dos alimentos. Quando você for no mercado comprar um arroz, um feijão, um óleo, vai estar bem lá embaixo os preços, porque as gasolinas vão ter um preço bem popular, bem acessível para a população brasileira. Então foi isso que o Lula foi fazer. Corrupção, se houve ou não houve corrupção, eu não tenho certeza, porque a Lava Jato hoje nós sabemos que não passava de um grande esquema para prender pessoas e opositores políticos, né? Eu tenho até um dossiê aqui sobre a Lava Jato. Mas mesmo se houve corrupção nessa empresa Abreu Lima, o importante é que tudo já passou, já fez acordo, já foi pago pela justiça, se teve algum envolvido que foi preso, nem sei, mas se teve, já pagou, e a empresa tem que continuar. Se a gente for quebrar cada empresa que tiver um dono corrupto, então a gente vai ter que quebrar metade do país. Pega um dono de supermercado grande, um dono de uma Lava Jato, um dono de uma locadora, de uma montadora de imóveis, sempre vai ter uma coisinha ou outra errada.
Agora, por causa disso, tem que paralisar a fábrica e deixar todo mundo desempregado? Isso não existe, pessoal, só na mente doentia de bolsonarista. Na verdade, o Lula está correto, independente do que houve no passado, a empresa tem que continuar, a refinaria tem que voltar a produzir a capacidade total para a qual ela foi planejada, porque aí sim nós vamos ser autossuficientes em petróleo, não vamos depender de outros países para refinar o nosso petróleo cru e vai baratear o preço dos combustíveis. Agora, por que o Estadão, o Antagonista e alguns outros jornais eles são tão contra isso? Eles acham legal ficar mandando petróleo lá para fora para ter que fazer a mão de obra lá fora e voltar e a gente ter que pagar mais por isso? Na verdade é só uma oposição ideológica boba, é um antipetismo patológico. Na verdade isso que o Lula está fazendo é uma visão de um estadista, fazer o Brasil ser autossuficiente, o Brasil não depender tanto dos outros países, para assim, o Brasil ser um país desenvolvido e de primeiro mundo. Na verdade o Lula está corretíssimo, tomara que ele retome mesmo a Abreu Lima, parece que até 2025, 2026 aproximadamente ela já vai estar concluída, e o próprio diretor da Petrobras também anunciou que está aumentando a capacidade de todas as refinarias da Petrobras. Teve uma aí que ele vai aumentar em 160%. Porque quanto mais tiver refinaria com mais capacidade de refino, menos a gente vai depender lá de fora, mais a gente vai chegar à autossuficiência e isso vai ter um impacto muito bom na nossa economia. Só lembrando também que na época do Bolsonaro ele começou a vender refinarias. Depois que ele teve lá, não sei se foi no Catar ou no Iêmen, daqueles países árabes lá, ele teve lá, aquele que deu as joias milionárias para ele. Depois disso, estranhamente, ele vendeu uma refinaria na Bahia chamada Landulfo Alves, acho que é isso, Landulfo Alves na Bahia, pela metade do preço. Tá? Inclusive o TCU aprontou isso. Coincidentemente, foi uma semana depois que ele ganhou um kit de joias milionárias e sabe lá mais o que. Vendeu uma refinaria pela metade do preço. Ou seja, na visão do Bolsonaro e desses liberais, né, de Araca aqui no Brasil, é só vender tudo e pronto. Em vez do Brasil ser autossuficiente, não. Vamos vender as refinarias e a gente continua pagando mais caro para os outros países refinarem para a gente. Essa era a visão deles. Já a visão do Lula, não. Vamos ser autossuficientes. A gente não vai depender de mais ninguém. Qual vocês preferem? Comente aí. Se gostou do vídeo, dá um like. Se for se inscrever ou inscrito no canal, ativa o bendito sininho, tá? O YouTube agora está bugado. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.